Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 7. Na verdade, eu vou basicamente narrar para você um pouco do 7 e do 8. Coloca para mim a partir do verso 1. Isso aí. João 7, 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar seus feitos em secreto. Já que você faz essas coisas, mas manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então, Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês, qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês à festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galiléia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em secreto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar um pouco com vocês hoje. Como conviver num ambiente de incompreensão? Como conviver num ambiente onde o seu modelo de vida se diferencia dos demais? Como se comportar num ambiente onde as pessoas não conseguem entender o que você faz, não conseguem entender como você se comporta, não conseguem entender como as coisas estão acontecendo com você, sejam essas coisas positivas ou negativas. Muitas vezes as coisas positivas, elas podem ter que enfrentar uma incompreensão, trazendo à tona um imerecimento de quem vive, buscando localizar falhas e erros, cujos quais desqualifiquem você de vivenciar tudo isso. Se você vive coisas que não são positivas, vive dor, perdas e muitas vezes caos, também pessoas vão procurar alguma coisa que te qualifiquem para vivenciar tudo isso. Você vivencia isso porque está com esse estilo de errado, porque fez isso, porque fez aquilo. Ou seja, a incompreensão é algo que nós podemos enfrentar em qualquer ambiente. Então eu quero começar com esse texto e depois nós vamos a João 8. O texto que lemos, não sei se você notou, Jesus está na Galiléia, provavelmente em Nazaré. Está vivendo com sua família. E ele não vai para a Judéia, porque as outras vezes que esteve lá, tentaram matar Jesus. Então Jesus optou por não ir para lá,
para não ser morto. Eu não sei se você observou, mas os discípulos de Jesus não estão com ele nessa ocasião. Ele está com seus irmãos, que estranhamente chamam Jesus e aconselham Jesus a ir para a Judeia. Olhe bem, na Judeia estão querendo matar Jesus, e Jesus optou em ficar na Galileia. Os irmãos de Jesus chamam Jesus e dizem: por que é que você não vai para o lugar onde estão querendo te matar? No mínimo, é estranho se nós não continuarmos lendo e observarmos o que os irmãos de Jesus pensam a respeito dele. Primeiro, eles estão confusos, porque viveram com alguém que saiu do mesmo ventre, que recebeu a mesma instrução e que agora começa a fazer coisas, a se comportar de uma maneira bem diferente de seus irmãos. Os irmãos já viram Jesus fazer alguns sinais, já descobriram que ele é capaz de fazer algumas coisas. Então, para sustentar o conselho, para que o conselho não pareça ser tão malicioso, os irmãos vão dizer a Jesus que, já que ele faz tudo isso e que ele tem poder para fazer essas coisas tão legais, por que fazer em Nazaré, uma cidade que ninguém costuma frequentar? Por que fazer num lugar tão secreto? Todo mundo que faz coisas tão grandes deve ganhar notoriedade. Esse é o conselho, ou pelo menos o argumento dos irmãos. Se nós olharmos isso mais a fundo, vamos descobrir que Jesus não está com seus discípulos na Judeia, porque ele está jurado de morte na Judeia e não quer que seus discípulos corram perigo por causa de sua presença. Se olharmos os irmãos de Jesus, vamos ver que os irmãos de Jesus estão impulsionando Jesus para um lugar de perigo, talvez para que não tenham mais que conviver com aquele que mostra para ele todos os dias, ou para eles todos os dias, que é possível viver uma vida de santidade. Jesus não era um crente que ficava dizendo para seus irmãos tudo o que eles faziam de errado. Essa não é a postura de um crente de verdade. A postura de um crente de verdade é viver uma vida que mostre para as pessoas que é possível vencer o pecado e viver uma vida decente. É assim que se porta o verdadeiro cristão. Não que isso não vai incomodar, porque quando você convive com o estilo de vida correto perto de quem não consegue, você não precisa acusar essas pessoas verbalmente. Seu comportamento e seu estilo de vida já é altamente acusador. Então pare de perguntar por que você trabalha num lugar e tem um estilo de vida e as pessoas muitas vezes não gostam do seu estilo e você não acusa ninguém. Acusa sim. Você é um testemunho vivo de que nós conseguimos viver uma vida santa na presença do Eterno. Amém? Isso. Mas aí Jesus diz a seus irmãos: não é chegada a minha hora de ir para lá. Faça o seguinte, vão vocês. É hora de vocês, podem ir. É a festa dos tabernáculos. Ela vai estar acontecendo. Jerusalém vai estar cheia de pessoas. Vão vocês. E eu não sei se vocês observaram, mas assim que os irmãos de Jesus saem, o texto diz que Jesus foi. Ele também foi para Jerusalém. E por que é que ele não foi com seus irmãos? Pelo mesmo motivo que não estava com seus discípulos. Enquanto os irmãos de Jesus querem ver Jesus morto,
Jesus não quer ver seus irmãos em perigo. Jesus pensa o oposto das pessoas que pensam o oposto dele. Pode parecer estranho, mas mais estranho ainda é quando alguém que é mau consegue transformar você em alguém mau também. Quando alguém é tão ruim com você que conseguiu te transformar em alguém ruim, esse alguém não é seu inimigo, ele é seu discipulador, ele é seu mestre. Ele foi tão ruim com você e fez tão bem isso, que ele transformou em você ruim também. Quando o seu marido te trai e você trai seu marido, você mostrou que tipo de mestre tem. É assim que funciona. A maneira de Jesus gerenciar suas emoções e que desejar o bem àqueles que lhe desejavam mal, em fazer o oposto, é algo extraordinário. Jesus vai para lá, e eu não sei se você viu o texto, os discípulos dele estão lá, os irmãos dele estão lá. Então onde vamos procurar Jesus? No meio deles. Mas Jesus está? Não. Por que não quer estar? Porque está com medo deles? Não. Porque Jesus está pensando em manter seguro as pessoas que Ele ama. Diga para quem está do seu lado o seguinte: você sabia que Jesus te ama? Diga para ele agora: você sabia que Jesus deseja te manter seguro? Grave isso que eu estou falando, para que mais à frente você entenda. As pessoas começam a perguntar: cadê ele? Onde ele está? A festa está acontecendo. E de repente ele aparece. Não está com os discípulos, não está com os irmãos. Então está todo mundo seguro, menos ele. Ele não. A conversa é em torno dele. Se você ler o restante do capítulo 7, eu não tenho tempo para ler tudo, que é grande. Mas você vai ver que as pessoas começam a falar a respeito dele escondido, para que os judeus não saibam que ele é a pauta da festa do tabernáculo. Mas está todo mundo discutindo se ele tem poder, se ele não tem, se ele é um enganador, se tudo o que ele faz não é feito pelo poder oriundo do inferno, de Satanás e dos demônios. O povo está conversando e cada um pensa uma coisa diferente a respeito dele. Cada um tem uma opinião do que ele faz, de como ele pensa, de como ele age, certo? Ninguém consegue compreendê-lo direito. Por quê? Porque ele não segue o padrão. As pessoas não conseguem enxergar nisso. Ele vê valor onde as pessoas não conseguem ver valor. Ele quer dar oportunidade às pessoas que ninguém daria. Ele entra na casa de pessoas para comer que pessoas não comeriam. Ele consegue enxergar coisas e valores onde as pessoas não conseguem. Então está todo mundo muito confuso. Como ele oferece a oportunidade a pessoas que ninguém ofereceria. Então está estranho para todo mundo. E Jesus sabe disso. Está estranho para seus irmãos, que não conseguem entender. Está estranho para Nazaré, um lugar que Jesus quase não pôde fazer nada. Está estranho para seus discípulos, que não conseguem entender. Ele anda em cima d'água, ele faz determinadas coisas. Está estranho na sinagoga. Na metade do capítulo 7 para frente, Jesus está ensinando e as pessoas estão confusas. De onde vem tanto conhecimento? Como ele, que não é alguém que estudou tanto, tem tanta informação e mais, tem tanta habilidade. Agora ele não está sendo mais avaliado por cabeças de bagre, pelo povo em comum. Agora ele já chegou numa casta mais elevada, certo? Os homens que dedicam suas vidas o tempo inteiro a se debruçar sobre o Velho Testamento, a olhar todas as profecias e todas as passagens bíblicas.
eles também não conseguem entender. Então, ninguém entende Jesus. Está difícil. Como conviver com alguém que nós não conseguimos entender? Como conviver com alguém que faz com que eu veja e descubra minhas mazelas? Esse é um grande desafio. Por onde Jesus passava, era isso que ele via, era esse comportamento. Mas agora a discussão é grande. E sabem tão pouco a respeito dele, porque ele mora na Galileia, mas nasceu na Judéia. Ele nasce em Belém, então não há nada de errado para se cumprir a palavra sobre ele. Qual é o problema disso? É que nós sabemos disso, mas eles não. O que eles pensam é que Jesus é de Nazaré, ele cresceu em Nazaré, ele não é de uma família nobre, ele não viveu numa casa que era referência da rua, não. A casa que Jesus morava, ninguém sabia. Você pode ir hoje, vá hoje a Jerusalém e procure saber onde Jesus morava, qual era a casa dele em Nazaré. Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Hoje a casa visitada, certo de que ele viveu por um períodozinho ministerial, depois dos 30 anos até o 33, morou lá uns 2 anos aproximadamente, é a casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum. Então as pessoas não conseguem entender, mensurar. E você acha que isso mudou? Muito pouco. A incompreensão é algo que continua na mente das pessoas quando olha para alguém que resolveu viver uma vida com Cristo. A incompreensão é muito difícil quando o casal resolve colocar Cristo no centro do seu casamento. Um homem que consegue colocar o Senhor à frente, no centro dos seus negócios. Uma pessoa que cumpre os princípios, que paga seus impostos, que vive de forma digna, ainda é uma pessoa muito estranha. Ela é estranha porque se veste de uma maneira esquisita. Não quer mostrar o que a maioria das pessoas mostram, não pensam do jeito. O mundo mudou muito pouco. No que diz respeito à tecnologia, muito. Porque o mundo físico e emocional mudou muito, mas o mundo espiritual continua do mesmo jeito que começou. Ele não muda. E é assim que funciona. E quando olhamos para isso, o que vemos é a discussão. Agora na elite dos pensadores, dos estudiosos, que sequer são capazes de saber onde Jesus nasceu. A discussão é a mais descabida. Examine as Escrituras e observe se algum profeta renomado veio da Galileia. O Messias virá de Belém. E aí? Não seria fácil descobrir isso? Sim ou não? Sim ou não? Bastava perguntar a mãe. Ele nasceu onde? Mas descobrir que Jesus era de Belém não era a solução. Aumentaria o problema. Porque tem coisas que é melhor não descobrir. Tem coisas que é melhor fazer vista grossa. Certo? Tem coisas que é melhor fingir que não está acontecendo. Porque se descobrirmos por que acontece, talvez pode piorar. Se descobrir por que fazemos de fato, pode ser pior. Então, para que eu não olhe para mim mesmo e descubra que o que eu faço é uma escolha minha, é melhor culpar meu pai. É melhor culpar minha mãe. É melhor culpar um trauma. É melhor culpar o pastor, o vizinho, o cônjuge. É melhor. Fica mais suave. Eles não enxergam porque não querem enxergar. Um dos camaradas que caminha com eles, Nicodemos, venceu isso e no capítulo 3 do Evangelho de João, encontra-se com Jesus. Ele faz parte do fechamento do capítulo 7. Certo?
Porque Nicodemos começa a tentar defender Jesus, dizendo: é costume nosso defender um homem sem antes ouvir o que ele tem a dizer. O que Nicodemos está dizendo é muito simples: vamos trazer Jesus até aqui e vamos perguntar a ele, e vocês, né? Provavelmente ali ele está dizendo, e nós vamos ver o que ele tem a dizer, ainda que o Nicodemo já tenha visto no capítulo 3. E aí novamente, alguém diz: examine-se, isso é coisa, aceitar este homem, esse impostor, é coisa desse povo que nada sabe. Algum dos nossos creram nele? Nicodemos sim, mas não teve coragem de falar. O versículo termina, coloca 51, assim, eu acho que é 51 ou 52, não sei até onde vai João, o último versículo, do 7, 53, e cada um foi para a sua, acabou. Cada um foi para a sua casa. Mas no capítulo 8, a história muda. O personagem central continua sendo Jesus. O objetivo dele continua sendo o mesmo de hoje. Protegeu e salvou seus irmãos, não os conduzindo. Protegeu e salvou seus discípulos, não estando com ele. Mas no capítulo 8, coloca o verso primeiro. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Olha para mim, novamente. Vamos observar que Jesus vai entrar em cena novamente. Me parece que os seus algozes são os mesmos. Mudou apenas o tempo. Foi só refletir o que deveria fazer durante aquele período. E agora eles vão até Jesus, trazendo na mão uma pecadora, que podia ser eu, podia ser você. É muito comum olharmos um pecador e não nos colocarmos no lugar dele. Olharmos alguém que está vivendo uma dor e não nos colocarmos naquele lugar. Se fosse alguém que estivesse num bom carro, numa boa casa, aí nós gostaríamos de estar no lugar dele. Certo? Mas aquela mulher, quem é aquela mulher? Aquela mulher sou eu. Aquela mulher é você. Quem é aquela mulher? Aquela mulher é alguém que está sentenciada de morte. Pastor, mas eu não estou sentenciado de morte. Não. Não está? Todos nós estamos. Só não sabemos quando ela vai acontecer. Tem um dito popular que diz que para morrer, basta estar vivo. Mas eu quero te mostrar por que essa mulher vai viver isso. O texto do verso 1 diz: Jesus estava no Monte das Oliveiras, do outro lado. Vamos imaginar daqui um pouco depois da Praça da Pedreira, da Mantiqueira, talvez? Um pouco depois. Monte das Oliveiras, você está de frente para o outro lado. Jerusalém está do outro lado. Basta descer o vale e está do outro lado. Jesus veio para o lado de cá
e ele está orando a madrugada inteira. A Bíblia diz que aquilo que fazemos nas trevas, às escuras, uma hora vai aparecer. Tudo vai vir para a luz. É assim que funciona. Jesus está orando no monte e uma mulher está com um homem que não é dela na cama. A madrugada era a mesma para os dois, para a mulher e para Jesus. Qual é a diferença? Que um é o Salvador, o outro é o pecador. O que o pecador deveria estar fazendo? Pecando. E o que o Salvador deveria estar fazendo? Salvando. Isso vai mudar porque o pecador, quando encontra com o Salvador, não leva o Salvador para o inferno, mas quando o pecador encontra com o Salvador tira o homem do inferno. Escreve o nome desse homem, dessa mulher no livro da vida. O caminho vai se cruzar, mas é importante entendermos isso. O que ela está fazendo? Pecando. O motivo que a fez, não estou aqui para... Agora, diga-se de passagem, a lei do Moisés dizia que a adúltera deveria morrer a pedrada, sim ou não? E eu te pergunto, a mulher que estava adulterando sabia dessa lei, sim ou não? Sim ou não? Então ela queria morrer? Fala sério. Vou aqui contextualizar por dias de hoje, de olho fechado, para não parecer que o pastor está... Um cara solteiro, que namora, que está noivo, quando ele está fazendo aquilo lá, que os casados quase não fazem, mas sabem o que é. Ele está querendo morrer? Sim ou não? Não, ele não está querendo morrer, não. A pessoa, quando peca, ela não está nem pensando na morte. Então a dona está lá, vivendo a vida dela, sim ou não? Estava dando algum prazer para ela, momentâneo? Sim, então a dona está lá. A noite está escura para os dois. Para Jesus e para ela. Está certo? O que estão fazendo é que é diferente. Então amanheceu para Jesus. Quando amanheceu para Jesus, será que amanheceu para ela? Sim ou não? Então chegou a hora de prestar conta. Chegou a hora, finalmente. Então vamos embora. Jesus vai para o templo. Ele vai se apresentar, vai falar com as pessoas, vai continuar o processo de entrega daquilo que ele recebeu. Ela foi capturada no leito. Pegaram a mulher e vão matá-la. Ela até mereceria morrer. Dependendo do dia que ela pegar você, se você estiver meio irritado, você vai falar, quer saber de uma coisa? Ela sabia mesmo, era uma mulher sem vergonha, safada, com licença da palavra no altar, tá bom? É só para ficar claro, certo? E a gente pensa assim, tem ou não tem? Tem ou não tem? Às vezes a gente pensa que tem. Tem gente que você deu um conselho, você deu 10 conselhos, você deu 10 conselhos, você... e faz tudo o contrário. Aí vem, dá vontade de você falar... Dá vontade de você falar, vá para o inferno, miséria. Dá ou não dá? Dá vontade. Você está sem paciência. Você olha e diz assim, essa pessoa merece. Merece ou não merece? Não merece, não. Não merece, não. Oh, peraí, poxa. É só impulsionar você. Você já vira discípulo do chifrudo? Não merece, não. Não merece, não. A pessoa errou, falhou, mas ela não foi criada por Deus para ir para o... Então, nós não somos agente de condenação. Nós somos agente de salvar. Nós não somos cúmplice. Entendeu? Aí não, poxa. Todo mundo pega, eu vou pegar também. Todo mundo faz, eu vou fazer.
Aí não. Esse dia o cara falou comigo que ia fazer eu já falei isso aqui, ia fazer um gato no meu relógio, Samuel. Eu falei, gato, e estava caro aquela época de bandeira vermelha, sabe? Lembra? Falei, um gato. Esse dia a gente estava até conversando sobre gato. Aí eu falei, gato. Quando ele falou economia, eu falei, gato. Gato é de Deus, não é? Gato é de Deus. Nossa, ele falou, pastor, o senhor paga quanto? Eu falei, quanto pagava? Ele reduziu assim uns 70%. Eu falei, miau. Caraca, falei. A primeira, aí ele veio com os argumentos. Porque pensa assim, pastor. A gente já paga imposto em tudo. Eu falei, é mesmo. O pessoal nas comunidades gasta energia demais e a gente que paga, o senhor não acha injusto? Eu acho mesmo. O cara é bom no gato. E o gato nem era caro. Isso porque aquilo que vai te levar para o inferno não precisa ser caro. E eu já estava com gato. Falei, gato. Por que o senhor fala isso? O senhor tinha que ter vergonha. Não tenho. Eu tenho vergonha quando eu faço. De sentir eu não tenho, que eu não sou super-homem. Tem uma coisa aqui por cima? Não tem. Eu não sou super-homem. Eu sou gente. E você também é. Então tem dia que você vai querer matar seu marido. Esganar seu filho. Tem dia que você está... Mas você fala assim... Foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados. O que é isso? Isso é ser gente. Tem dia que você olha para o seu marido e diz, eu não quero. Não quero mais isso. Ele olha para a senhora e diz, acabou. Eu não quero essa bruxa. Eu não quero vir mais à igreja. Eu não quero. Eu estou cansado de crente. Estou por aqui com crente. Não precisa levantar a mão, mas eu sei. Porque eu sou gente. Certo? Então é importante a gente entender isso. A mulher merecia ir para o inferno? Se lascar, morrer, sim ou não? Eu ainda não consegui convencer, Xará. Se eu continuar pregando, porque primeiro alguém falou que merecia. Aí eu argumentei, perguntei de novo. Não sei. Prefiro não me envolver nesse assunto. Tá certo? Vamos imaginar a mulher pega por esses homens, lembra? Escribas e fariseus, a mesma turma que estava com Nico. Lembra no final do versículo 53 do capítulo? Lembra? Os caras todos lá vão dar pedrada nessa dona. Isso, traidora, infratora. Pensa, ela andando, tinha que tirar para fora dos muros da cidade para matar. Pensa ela, coitada, devia estar seminua porque foi pega em flagrante. Pensa. Aí ela vai andando, sendo conduzida, devia ter uns meninos, adolescentes, olhando, falando, não mata não, a dona legal dessa, Ana, maneirinha. Também devia ter uma mulher casada, olhando, pensando o quê? Mata mesmo. Essa magrelinha, gostosinha, isso aí, lada de homem. Devia ter uns homens, sim ou não? Pensando o quê? Eu não quero me meter nisso. Me deixar fora, não foi eu que peguei. Certo? Devia ter uns idosos falando o quê? Mata mesmo, não faço mais nada. Não. Tem de tudo, gente, tem de tudo. Quando... Nossa, você que está visitando, perdoa. O pessoal daqui já está acostumado, né, Bruno? Mas preste atenção, tem de tudo. Quando você cai, tem gente que torce para você se erguer, sim ou não? Tem gente que fica feliz porque você caiu, sim ou não? Então tem de tudo. Nós temos que sobreviver nesse ambiente de crente. O que o crente tem? Uma pedra na mão. Todo mundo falando, vou dar uma pedrada nessa maluca. Pega a pedra aí, maluco. Vou dar uma pedrada na cabeça dessa miserável, que você vai ver só. E todo mundo indo para lá, taca a pedra na dona. E vão levar a dona para quem? Para quem? E Jesus é especialista em salvar. Não está afim que ninguém morra. Certo? Até o ladrão da esquerda não era para ter ido, pô.
Era para ter se dado bem. Estou falando, Jesus podia salvar. Certo? Podia ou não podia? Eu não estou falando de política não, tá bom? Hoje se a gente fala esquerda, esquerda é isso aqui, ó, isso aqui é esquerda, isso aqui é direita, isso aqui não é Bolsonaro, isso aqui é direita, isso aqui não é Lula, não tem Lula aqui? Não tem. Então, pelo amor de Deus, deixa a política lá fora. E hoje você falou, não, você já está falando do Lula, já vão embora dessa igreja, então vá para o inferno, vai não, certo? Direito, não, porque a gente não pode falar mais nada. Já fala, já vira. Aí a gente que está à frente de uma igreja, tem gente, certo, que tem apreço pela direita, tem gente que tem apreço pela esquerda, e pronto. E todo mundo tem que ir para o céu. Pronto. Não vou nem perguntar se vale um amém. Já tem gente de direita que falou, se ele for, não vou. Volte aqui para o texto, brincadeiras à parte. Observe bem. Todo mundo está com a pedra na mão, sim ou não? Desejando matar a mulher. É isso. Ela infringiu a lei de Moisés. Ela merece morrer. Pelo menos no que diz respeito à lei de Moisés. Mas levaram essa mulher para Jesus. E quando Jesus chega, deixa eu falar uma coisa para você agora. Eu não quero saber o que você fez, o que você viveu, o que aconteceu no seu ontem. Se você está vivo, se você não morreu, ainda tem esperança para você. Eu não sei qual foi o diagnóstico que te deram, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, se você ainda não morreu, tem alguém que pode te dar vida. Você pode viver o milagre. Posso ouvir um amém? Amém. Isso serve principalmente para você que está aí do outro lado na rede social, nesse momento. É assim que funciona. Vão levar a mulher até Jesus? Ele está ensinando. E eles colocam a mulher no meio. E agora Jesus não é mais o centro das atenções. Até o momento era, mas agora não. O que tem é uma mulher provavelmente com pouca roupa e com muita vergonha e humilhação. Seu corpo provavelmente já está se preparando, porque ela conhece a lei. E ela sabe que ninguém vai se colocar entre ela e a lei para livrá-la da morte. Ninguém. O único que pode dizer, morte, onde está, ó morte, a sua vitória? É Ele. O que ela está é sozinha, à espera do cumprimento de uma sentença. Julgada ela já foi pelos escribas e fariseus, usando a lei de Moisés. Não é uma questão interpretativa, como faz hoje Alexandre de Moraes. Não. É algo que está na lei, basta ler. E vai dizer que o adultério é passivo de morte e pronto. Ninguém precisa ir para casa com um sentimento de culpa. Certo? Não, exatamente. Não cabe recurso. Não cabe apelação. Só que quem está diante dela e deles é alguém diferenciado. Diferenciado desde de Nazaré, onde cresceu. Estranho para seus irmãos, estranho para seus vizinhos, estranho para a sua cidade. Ele é um estranho. Jesus está lá, e agora a conversa é de gente grande. Acabou. Não tem discípulozinho, não tem povinho, não tem ninguém com pedra na mão. Agora provavelmente ali está líderes. Apesar de não narrar a presença dos dois maiorais da liderança, Anás e Caifás, tem alguém do alto escalão ali para olhar para Jesus, com Jesus ou para Jesus na mesma linha e dizer:
essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, a lei de Moisés nos manda apedrejá-la, e queremos saber qual a sua opinião. Opinião para quê, cara? Para que eu vou dar minha opinião? O que a minha opinião vale? Ela não vale de nada. A lei aí é a lei do Moisés. O que adianta eu dar a minha opinião? A minha opinião não muda a lei. Então não vale a pena. O que ele está querendo? Eles estão querendo duas coisas: acabar com Jesus o matando, ou acabar com Jesus descredenciando Jesus. Então o que eles querem é que Jesus responda. E tanto querem que Jesus não respondeu nada, mas eles não se contentaram, porque o nada deixava Jesus livre. Então eles provocam e insistem em Jesus: diga, apedreja ou não apedreja? Apedreja ou não apedreja? Se Jesus diz, apedreja, era fácil. Vamos pegar essa mulher, levamos para fora dos muros, matamos essa mulher à pedrada e vamos voltar para Jerusalém. E vamos dizer que esse cara que prega amor mandou matar a mulher adúltera. E bastava mandar matar um pecador, que já era, gerou jurisprudência, certo? Se Jesus diz não apedreja, aí o problema é maior. Porque Jesus diz não apedreja ela, eles acusam Jesus de blasfêmio, de se opor à lei do Moisés, e aí vão apedrejar a mulher e ele também. Ou seja, na ótica deles, é uma ideia fantástica. Mas o que está em jogo, esquece a lei. O que está em jogo é uma mulher seminua. Essa bagunça toda não tem a ver com fariseus, discípulos, multidão. Tudo isso é por causa de uma adúltera, de uma pecadora. Você quer se desqualificar? Se desqualifique. Você quer dizer que este culto aqui não pode ser feito na totalidade para você? Pense desse jeito. Mas quanto mais rápido você descobrir quem você é para Deus, você vai descobrir por que o câncer não te matou. Você vai descobrir porque você já viveu tanta coisa ruim e você ainda está com os pés firmados na rocha, porque é Ele que tem te sustentado. Mas as pessoas não acreditam nisso. Elas não são obrigadas a acreditar. Elas não são. O que nós vemos agora é Jesus quieto, talvez esboçando uma tranquilidade que irritavam. Mas ele se levanta, olha para discípulos, fala comigo, discípulos, olha para a multidão, fala multidão, e olha para escribas e fariseus, fala escribas e fariseus. Ele levanta e pega todo mundo e diz: aquele dentre vós que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Atire. E baixou a cabeça. E voltou a fazer o que estava fazendo. Aí, ele gerou um problema. Quem atira a primeira pedra? Segundo a lei do Moisés, nesse ambiente, antes do apedrejamento, pelo menos 2 testemunhas precisariam comparecer
Lembra? Testemunhar o fato. E mais do que testemunhar, eu vi essa mulher adulterando, eu vi. Eu também vi e concordo, é verdade. Então você que viu, pega a sua pedra, atira nela, o outro que viu, atire. Essa expressão primeira pedra, na verdade, deveria estar no plural, porque não poderia ser uma pedra só, precisaria ser duas, por causa das duas testemunhas. Mas, se alguém atirar uma pedra em alguém de forma indevida, esse alguém estará debaixo da mesma pena. Certo? Quando Jesus diz para todos: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Todo mundo sabia que uma pessoa tinha pecado ali. Quem? Jesus? Sim ou não? Que não tinha pecado. Jesus tinha? As pessoas que estavam ali tinham? Não. Nesse momento, não. Nesse momento só tem uma pessoa que tem pecado. Quem é? A mulher. Porque o pecado dela, a situação apontava toda para ela. E quando um erro aponta para uma pessoa só, ele parece que todo mundo é santo. Então, se tem alguém que todo mundo sabe que é pecadora, é a mulher. Mas quando Jesus disse para atacar uma pedra nela, não pode ter pecado. Em algumas reuniões, depois você lê na Bíblia, Jesus está sentado e uma pessoa está pensando algo a respeito dele, e sabe o que ele falou? O que você está pensando em isso e isso? Assim a meu respeito. Então a turma já sabe que Jesus sabe o que ninguém sabe. Então, se alguém resolve tacar a pedra, corre o risco. Porque todo mundo sabe que tem, tu não sabe que tem? Sim, o seu pecado, sim. Vamos imaginar agora se a mulher adúltera estivesse aqui. Vamos fazer uma enquete. E eu fosse Jesus. Estou fora. E eu falasse: vem aqui agora e atire a pedra quem não tem pecado. Quem de vocês levantaria? Levante sua mão santa, consagrada ao Eterno agora, porque todo mundo tem. E você deve estar pensando agora: pastor, muda logo o ponto, que se Deus começar a revelar, vai ficar difícil, certo? Todo mundo ficou olhando um para o outro. Quem viu, hein? Foi ele, ó. O Sidney e o Cláudio. Foi eles que viram. Taca. Eles com a pedra na mão, pensa, que vergonha. Na verdade, quando eu cheguei lá, já tinha terminado o serviço. Eu não vi nada. Eu só escutei um gemido de longe, que poderia ser uma topada. Você está rindo? Um olhando para o outro, pensando: taca, taca, quem é que taca? Não taca. Alguém deve ter pensado: quem teve a ideia de trazer essa mulher aqui? Vamos dar uma pedrada nele. Porque eu escolhi minha pedra com tanto carinho, agora não vou ter ninguém para dar uma pedradinha. E começaram a jogar as pedras tudo fora. O texto, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. O texto diz que só ficou Jesus e a mulher. Foi embora discípulo, faleceu. Foi embora o Pedro, o João. A multidão. E começar pelos mais velhos até os últimos.
Porque quanto mais velho, mais pecado tinha. Essa é brincadeira. E Jesus está lá só escrevendo. E a mulher em pé. E todo mundo, ó. Aí eu imagino Jesus levantando assim, ó. Sabe aquela coisa de Roberto Carlos? Esse cara sou eu. E aí, mulher? Não era tanta gente para te condenar? Lembra? Seu marido, seus filhos, sua sogra. E só eu para te defender, ó. Hã? Eu imagino ela pensando assim, eles têm, né, Senhor? Eles também têm pecado. Os escribas também têm. Até os discípulos do Senhor. Cuidado, hein, que esses discípulos aí. Os discípulos são muito crentes, não. Todo mundo tem, né, Jesus? Ninguém tem autoridade para me dar uma pedrada, né, Jesus? Eu imagino Jesus. Você só precisa da primeira. Se tiver um para te apedrejar. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, nós vamos morrer lutando contra o pecado. Essa mente sem vergonha que nós temos, principalmente mediante a tudo que a gente vê durante o tempo inteiro, é quase impossível. Certo? É quase. Mas nós vamos morrer tentando. Nós vamos morrer lutando, dizendo eu amo a Cristo. E eu creio que nós vamos nos livrar da maioria dos nossos pecados. E vamos lutar para que sejam todos. E talvez possamos ouvir o mesmo que disse o apóstolo Paulo: querendo ficar livre de tudo, a minha graça te basta. Mas é importante. Hoje eu quero que você saia daqui entendendo o quão importante você é para Deus. Se as pessoas vão entender ou não, se às vezes as situações ou o próprio Satanás vai tentar te convencer, não acredite. Ele veio para salvar seus irmãos, seus discípulos, os ladrões, o endemoniado, certo? A mulher adúltera, certo? Porque Ele quer nos dar uma oportunidade. Eu sei que talvez você possa ter errado. Errado com alguém que você amava. Talvez você possa ter cometido uma falha muito grave. Eu não sei. Você precisa de arrependimento e não de remorso. A dor é bem parecida. A diferença da dor do arrependimento é que ela te impulsiona a prosseguir. E a dor do remorso te impulsiona a desistir. Acredite que ainda dá tempo. Acredite que Ele foi aquele madeiro para salvar seus irmãos, sua mãe, seus discípulos, a igreja primitiva, a igreja da Idade Média e a nós.